Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a Bispa Rita Fernandes, da cidade de Vitória da Conquista. Quero aproveitar a oportunidade para abraçar todas as irmãs e desejar muita paz, muita felicidade. Estamos aí com um tema maravilhoso, né? A família edificada na rocha. O tema base é Mateus 7:24, que diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que palavra maravilhosa. O Senhor nos dá dois exemplos de família. Um que constrói a casa sobre a rocha e outro que constrói a casa sobre a areia. Hoje não é difícil a gente perceber e ver as casas construídas sobre a areia, porque as casas construídas sobre a areia ela não prevalecem. Hoje nós temos visto muitas pessoas saindo da casa dos seus pais, montando uma casa, colocando ali sua família dentro, e a mulher já engravida, tem filhos, e os filhos também vão nesse ciclo vicioso, e uma família cresce sem um equilíbrio, né? Sem uma base. A base da família tem que ser Jesus. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Quando nós colocamos a nossa família, ela firmada na rocha chamada Jesus, ou seja, minhas atitudes, eu vou conversar com Deus primeiro antes de eu resolver com a minha família. O que eu vou falar com meus filhos, eu vou falar com Deus primeiro. O que eu vou falar com o marido, ou o marido falar com a esposa, ou falar com os filhos, primeiro tomar a decisão de falar com Deus. Porque Deus vai orientar tudo como deverá ser feito, como deverá ser falado. A casa edificada sobre a areia, ela é uma casa sem firmeza, é uma casa sem equilíbrio, é uma casa que ela não consegue, essa família não consegue ter uma estrutura boa. Ela começa até bonito, aparentemente, mas com a primeira prova, primeira dificuldade, ela já dissolve totalmente. Então hoje nós estamos vendo muitas pessoas nesse ciclo vicioso de eu quero minha casa, eu quero minha mulher, eu quero meu marido, eu quero minha família, mas às vezes não tem uma estrutura para montar uma casa, uma família. Não é só namorar, casar e alugar uma casa ou comprar uma casa e os dois passar a viver junto. Vai muito mais além do que isso. Isso aí é fácil, qualquer pessoa pode fazer. O difícil é conviver anos após anos. É superar as lutas, os obstáculos que a vida vem. Todos os dias tem um obstáculo. O ciclo da família, ela enfrenta muita luta, muita dificuldade, porque em uma família tem pessoas com pensamentos diversos. E ali a liderança, os pais, a base daquela família, a família ali ela tem que ter alguém estruturado para equilibrar, para trabalhar, para ensinar o caminho. A Bíblia chega a dizer: ensina teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não venha se desviar. Então nós precisamos equilibrar nossa família. Nós precisamos trazer para a nossa família um equilíbrio espiritual. Eu mesma, eu não tinha esse equilíbrio. Eu construí uma família a partir de um momento de emoção e tal. E eu não abraçava minha família, eu não dizia para meus filhos que eu amava. Minha família era uma família, o marido era alcoólatra, os filhos viviam na rua, né? E aí o que Deus fez? Meus filhos não tinham domínio, não tinham equilíbrio. Meus filhos nunca foi de fazer coisa errada, mas não tinha aquela estrutura familiar. E de repente minha filha construiu família com 15 anos, meu filho também construiu família. E antes que eu tivesse neto, eu aprendi a ter amor no coração. Eu precisei passar por um processo para aprender a dizer para minha família que eu amava ela, que eu amava meus filhos, abraçar meus filhos, porque eu também vim de uma família também desequilibrada. Minha mãe não falava que me amava, não tinha esse amor. E aí Deus mudou a situação. Deus mudou todo o percurso da minha história. E o que aconteceu? Hoje eu tenho uma família estruturada. Hoje, antes de falar com meus filhos, eu faço reunião familiar, nós oramos,
nós conversamos, nós falamos com o Senhor e Deus tem nos dado um equilíbrio. Então, que você possa ter, não ser só ouvinte. Ouvinte todo mundo é da palavra, mas que nós possamos ser ouvinte e praticante. Quando Deus constituiu a família no Jardim do Éden, Ele falou, Adão e Eva escutaram. Porém, na hora de dar ouvido, de colocar em prática o que ouviram, eles fizeram ao contrário. Em vez de obedecer, eles desobedeceram. Então, quando uma família ela é ouvinte e praticante, ela pensa duas vezes antes de tomar qualquer decisão. Ela pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, porque ela sabe. Ela sabe que uma decisão mal tomada pode trazer um prejuízo muito grande, não só para seus filhos, mas até para os seus netos. Então devemos sempre colocar Deus nas nossas reuniões familiares, sempre fazer uma reunião familiar, mesmo que não seja para resolver questões, mas que seja para orar, nunca debater, né? Pedir a Deus equilíbrio. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. A tola já coloca na internet, já coloca nas redes sociais, já grita, já xinga, já fala, mas a sábia vai para o joelho. Tem coisa que não é para nós falar, tem coisa que é para nós orar. Então, minha querida, que você e sua família sejam não só ouvinte, mas que sejam praticantes e seja como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que a sua casa venha estar equilibrada na rocha chamada Jesus. Que a sua família venha estar equilibrada na rocha chamada Jesus. Que o seu relacionamento seja a três, não a dois. Que a sua família, o centro da sua família seja sempre a vontade genuína de Cristo Jesus. E sendo assim, mesmo aquilo que está para dar errado começa a dar certo. Sendo assim, tudo Deus vai trazer a sabedoria para você resolver. Então, um abraço, fica na paz, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.